Olá, alunos. Aqui é o professor Juliano. Nós vamos estudar um conteúdo novo chamado monômios. Nós estávamos estudando as expressões algébricas dentro do conceito de álgebra e algumas dessas expressões algébricas eram monômios. Então, o professor trouxe alguns exemplos. Vamos ao primeiro. A figura abaixo é um triângulo equilátero. Seu lado mede y unidades de comprimento. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro desse triângulo? Então, nós precisamos entender, primeiro, o que seria um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo que possui todos os lados com a mesma medida. Então, aqui seria y e aqui também seria y. E agora nós tínhamos que calcular o perímetro. O perímetro é a soma do contorno dessa figura. Então, nós vamos ter y mais y mais y. Y mais y mais y, nós vamos ter 3y. 3y é um monômio. Neste segundo exemplo, nós temos a seguinte situação. Um sorvete custa x reais. Qual é a expressão algébrica que representa a quantia que Luiz vai gastar comprando um sorvete por dia durante uma semana? Uma semana tem 7 dias. Como ele vai comprar um sorvete por dia, no final de uma semana, ele vai gastar 7x reais de sorvete. Esse 7x representa um monômio. Neste terceiro exemplo, nós temos a medida do lado de um quadrado é x unidades de comprimento. Qual é a expressão algébrica que representa a área desse quadrado? Para calcularmos a área, nós precisamos entender que o quadrado ele possui todos os lados com a mesma medida. Então, aqui a base seria x. A área seria de duas formas. Base vezes altura ou lado vezes lado. Nós temos o mesmo resultado. Então, vamos lá. Lado vezes lado, x vezes x. Eu posso representar de uma forma melhor, x ao quadrado. X ao quadrado é um monômio. Nesse quarto exemplo, nós temos as dimensões de um bloco retangular são o comprimento é A largura é B e a altura é C. Qual é a expressão algébrica que representa o volume desse bloco retangular? Para calcularmos o volume, nós temos que multiplicar as três dimensões, ou seja, comprimento vezes largura vezes altura. Então, nós temos A, que é o comprimento, vezes B, que é a largura, vezes C, que é a altura. Uma maneira melhor de representar essa expressão, nós vamos deixar oculto as multiplicações, então vai ficar A, B e C. A, B e C seria um monômio. Nós vimos alguns exemplos cujo resultado eram monômios. Agora a gente vai entender as características de um monômio. Todo monômio ele possui um coeficiente numérico e uma parte literal. Então, o professor Juliano trouxe alguns exemplos de monômios. Vamos ao primeiro. 7y. Qual seria o seu coeficiente? Seria o número que está na frente, o 7. O 7 é o coeficiente numérico. E a parte literal? A parte literal é composta pela letra e pelo expoente. Como neste monômio nós temos o y sem nenhum expoente, ele está invisível, é 1. Então, a parte literal é y elevado à primeira potência. O segundo exemplo, nós temos um monômio que não aparece o seu coeficiente, ele está invisível. Sempre que a gente tiver um monômio que não apareça nenhum coeficiente na frente, significa que é 1. Então, 1 representa o coeficiente numérico deste monômio. Ele está invisível. E a parte literal seria letra e expoente. Então, nós temos x ao quadrado como parte literal. Então, todo monômio ele possui coeficiente numérico, certo? Próximo exemplo. Nós temos 2ab ao quadrado, c ao cubo. O coeficiente numérico aqui seria o 2, que está aqui na frente, e a parte literal seria as letras e os expoentes.
a, b ao quadrado e c ao cubo. Esse seria a parte literal deste monômio. Por último, nós temos um monômio que possui coeficiente numérico, que é o menos 5, mas ele tem um detalhe. Ele é sem parte literal. Então, a gente pode ter um monômio com coeficiente numérico sem parte literal. Aquilo que eu falei anteriormente. Todo monômio possui um coeficiente numérico. Aquele que não tiver na frente vale 1. Mas alguns monômios não possuem parte literal, que é o exemplo do menos 5. Então, aqui a gente viu algumas características dos monômios. Todos esses exemplos aqui eu posso chamar de monômio. Agora vamos estudar o grau de um monômio. Então, nós temos alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, nós temos 3x ao cubo e y ao quadrado. Professor, qual é o grau deste monômio? O grau de um monômio nada mais é que você observar a sua parte literal e somar os expoentes. Então, eu tenho aqui o expoente é 3 do x e o expoente é 2 do y. Então, eu vou ter 3 mais 2, 5. Significa que esse monômio ele é do quinto grau. No segundo exemplo, nós temos 2 inteiros e 5 décimos, y elevado à sétima potência. Como ele possui só uma letra e um expoente, esse monômio é do sétimo grau. Neste próximo exemplo, nós temos menos 1/4 AB. Como eu falei anteriormente, na parte literal, quando não temos um expoente visível, vale 1. Então, nós temos 1 mais 1. Ou seja, o grau deste monômio é do segundo grau. E por último, como a gente viu também anteriormente, alguns monômios possuem apenas coeficiente numérico sem parte literal. Então, esse monômio aqui, 10, qual seria o seu grau? Como ele não possui parte literal, eu digo que ele é do 0 grau. O professor também pode pedir o grau de monômio em relação a uma variável. Por exemplo, nós temos aqui 3x ao cubo, y ao quadrado. Se o professor perguntar para vocês qual é o grau do monômio em relação à variável x, observe, se eu pedir em relação à variável x, será do terceiro grau. Se o professor pedir em relação à variável y, ele será do segundo grau. Se eu não especificar qual é a variável, pedir qual é o grau do monômio, ele será do quinto grau. Então, tomar muita atenção quando o professor falar em grau de monômio, se ele pede em relação a uma variável ou em relação a todo o monômio, certo? E por último, nós temos monômios semelhantes. O que seriam monômios semelhantes? Os monômios semelhantes, eles possuem algo em comum. Se vocês observarem nesse primeiro exemplo, nós temos 5x ao quadrado y e menos 2/5 x ao quadrado y. Esses dois monômios têm em comum a mesma parte literal, o que torna eles monômios semelhantes. No segundo exemplo, nós temos menos 3a ao quadrado b ao quadrado e 8a ao quadrado b ao quadrado. O que esses dois monômios têm em comum? A mesma parte literal, o que torna eles monômios semelhantes. Por último, nós temos 1 inteiro e 5 décimos x ao cubo, 1/6 x ao cubo e menos 4x ao cubo. O que eles têm em comum? Eles têm em comum a mesma parte literal. São monômios semelhantes. Os monômios semelhantes são muito importantes futuramente, porque a gente vai estudar a adição de monômios e a gente vai usar esse conceito de monômios semelhantes. Então é isso, nós terminamos a primeira aula sobre conceito de monômio e eu espero que vocês tenham gostado. Abraço!